Fabinho, me conta uma coisa, você veio lá de Marília, né, cidade do interior quente, 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 aí chegou aqui em São Paulo, ok, vou trabalhar na área de educação física, e aí de repente já entrou na MPR, mas o que te conduziu a pensar em ser técnico, a aceitar esse convite, o que te moveu, né, porque em São Paulo a gente tem N possibilidades, desde trabalhar com beach tênis até ser um personal em inúmeras academias, trabalhar com natação, enfim, por que o que te moveu, né? O que te inspirou a estar na MPR? Essa história é muito engraçada, né? Eu, fazendo ali um período de faculdade, né? Entrei em 2007, formei em 2010. E, como eu falei, eu ainda conciliei parte do futebol dentro da faculdade, né? Depois que os caminhos foram mudando, e queria ficar no meio. Não sabia se eu ia trabalhar com escolinha, não sabia se eu ia montar alguma coisa voltada para a área, né, da educação física. Então, ali naquele processo de fazer estágio, né, eu fui fazer estágio na academia de um rapaz que eu conheci. Ele era um personal já conhecido na cidade. Trabalhava na academia há muitos anos e eles montaram um estúdio, né? O nome dele é Marcelo. Essa academia existe até hoje lá, tá? Chama Biofit. Então era a academia do Marcelo e o Rodrigo. Eles montaram um estúdio de personal. E aí, conversando com o outro, falou, pô, vamos lá fazer um estágio e tal, né? Legal. Só que nessa época, eles tinham começado, eles não tinham grana, assim, pra estar... né, disponibilizando ali e tal, uma ajuda de custo e outra, mas eu falei, cara, eu precisava do estágio, só que tinha mudado a lei, você tinha que registrar, você tinha que dar o vale transporte, era todo meio que confuso, e eu falei, não, vou na amizade, cara, eu só quero estágio, quero ficar aí. Então eu ficava algumas horas na sala de musculação, né, e pô, foi destacando ali, tocava a sala, conversava com um, com o outro, sempre muito comunicativo, então fui levando a sala e o cara, pô, você leva a galera aí, né, parece que não tá acontecendo nada, né? Se tá cheio, tá vazio, você não reclama de nada, vai fazendo. Aí, um personal que eu conheci lá na academia, chamado Bruno, ele era professor do Wagner, né? Que é uma pessoa bem conhecida na cidade, o apelido dele é Tucci e tal. O pai dele tem uma rede de escolas lá no interior, particulares, né? E o pai dele já tava meio que doente, tava já praticamente, depois ele até veio a falecer, e ele trabalhava aqui em São Paulo, era formado em publicidade, propaganda, e falou, cara, vou voltar pro interior para cuidar das coisas da minha família, que os pais já estavam ficando velhos, né, e já não conseguia mais tocar ali, precisava da ajuda do filho, a outra irmã era tatuadora, já não morava mais, né, na cidade, e ele falou, vamos montar uma assessoria. Eu não fazia ideia o que era assessoria, tá? Não fazia ideia. O personal tem o CREF, então era tudo o que precisava. Ele ia ser o investidor, ele falou, vou montar uma academia dentro era uma parte do colégio que ia ser um ginásio. Ele falou, vou montar um estúdio. Eu tenho meus amigos aqui, a gente começa a treiná-los, montar planilha e tal. Falou assim, tem um cara lá em São Paulo, e olha como é que o mundo dá voltas, né? Acho que o Marcos Paulo não sabe disso, né? Tem um cara lá em São Paulo chamado Marcos Paulo, que ele tem um monte de alunos, ele começou montando planilha, a gente vê se eles dão cursos, né, e procura cursos na sua área, e não tem, realmente é difícil achar curso de corrida, né. Quem fazer os cursos da nossa área aqui, já fazia alguns outros, mas nada específico para corrida, falou, vamos entender o que é assessoria. E começamos com o projeto lá no interior. Aí eu falava, ok, só que, cara, eu vou me formar, e eu vinha todo final de semana para São Paulo, né, quase todos, fazer curso, voltava, falava, puta, eu vou passar um tempo lá, uns 2, 3 anos, depois eu volto pro interior, porque eu não queria nunca mais saber de São Paulo, na verdade, né, eu queria ficar no interior mesmo. E aí, não, tudo bem, vamos tocando, aí chamei uma menina que estudava comigo, que hoje ela tem uma assessoria lá em Marília, ela praticamente ficou com os alunos. O pessoal faz prova, viaja igual a gente aí, fazendo provas e tal, bem legal, a equipe bem redondinha dela. E nessa eu falei, eu tava vindo
vindo para São Paulo e sem emprego nenhum. Falei, chega lá, eu vou atrás de alguma coisa, né? Fiz enviei alguns currículos e tal. E nessa, eu era personal de um casal, né, da esposa do cara, no caso, e o filho de 10 anos na época, né, obesa, aquela criança está crescendo obesa. E o pai treinava aqui na MPR. Então o pai ficava a semana toda aqui em São Paulo, sexta-feira ele ia para Marília. E lá em Marília eu era personal da esposa, né, da Desirê, do Pedro, que era criança, e o Flávio Mata treinava aqui, que era aluno do Fábio Rosa. Inclusive é até hoje. E aí eu falei, mandei um monte de currículo, e ele falou assim, cara, entrega um pra mim que eu vou entregar pro meu técnico. Ele era um dos sócios lá da MPR e tal. Eu falei, tá bom, eu nem sabia o que era MPR. Pra mim era tudo igual, sabe? Aí eu, tá bom. Aí eles me ligaram pra fazer uma entrevista e tava saindo um professor chamado Bolete. Ele tinha feito um curso de guia, mas assim, que fica na Patagônia, ele tinha feito um curso da NOLS, né, que é uma escola americana de guia, e essa escola chamou ele para ser guia da própria escola, da própria turma. Então tava abrindo uma vaga e eu tava chegando. Então assim, eu passei mais de 10 anos fora de São Paulo, então já tava com aquela cabeça do interior mais tranquila e tal. Aí, por mais que eu vinha pra cá, eu não vivia mais, né? Era essa loucura e tal. E nessa eu entrei na MPR. Aí entrei como professor mesmo, né? Não cuidava de alunos ainda, entrei como professor. Aí fiquei ali passava por todos os treinos, conhecendo todo o pessoal, aí eu comecei a ter meus primeiros alunos. Inclusive, nesses 15 anos, eu tenho alunos que entraram comigo quando eu entrei e estão até hoje. Nossa, que bênção! E foi assim que eu me permaneci aqui. Aí você vai, né, numa crescente bacana, vai conhecendo, vai desbravando muita coisa, né, tendo as oportunidades, né, então isso fez com que eu ficasse aqui até hoje, né, até hoje, são 15 anos. E nesse período todo, qual foi o maior aprendizado, Fabinho? Eu acho que assim, no começo, era assim, eu lidava muito com atletas profissionais, né, que era mais fácil, se falasse mais grosso, estava tudo bem, você dava um esporro, estava tudo bem, e eu tive que reaprender esse linguajar. Porque o amador ele é complicado, né? Não que eu não entendia isso, né? Só que eu falava, poxa, né? Se eu desse um esporro num cara lá que é profissional e ele vive disso, ele ia entender de uma maneira mais tranquila. O cara tá me cobrando para eu melhorar. O amador, às vezes, se ele tivesse desanimado e eu desse um esporro de uma maneira que para mim seria tranquilo, pro cara já seria, pô, esse cara tá me ofendendo, eu não quero mais. Né? Então eu comecei a tentar enxergar o copo sempre mais cheio do que mais vazio, né? Falar, calma, eu tenho que cobrar, né? Eu tenho que cobrar como técnico, mas eu tenho que ter o jogo de cintura de fazer essa pessoa não achar que eu tô ofendendo, menosprezando, não sei, né? Que já aconteceu, às vezes acontece, às vezes a pessoa não tá preparada para, né? Se a gente chegar lá, eu como atleta, se o professor falar, você é burro, hein, você tá correndo mais do que você precisa, eu vou entender como ele quer ver meu bem na cagada, né? Agora se eu chegar lá e falar, pô, qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro. Ainda bem que você é bom nisso, porque aqui você é burro, né? Vai gostar muito, né? A verdade... Ainda mais nossa área tem muito autodidata, né? Exatamente.